Salve, salve, galerinha ligada no Papo Nerd. Seja muito bem-vindo ao spin-off mais empoderado das redes. Sejam bem-vindos ao Força V, um produto oficial do podcast do Papo Nerd. Eu sou Thalita Amaral, a host desse formato, que traz para vocês uma bancada 100% feminina para debater os mais diferentes temas ligados à cultura pop. Antes da gente dar início ao bate-papo, é sempre bom lembrar, você pode ouvir a gente no agregador de podcast de sua preferência. Aproveite e não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no @Papo Nerd Oficial. Se inscreva também no nosso canal do YouTube, deixe o seu like, comente. E se você quiser dar uma moral na nossa produção de conteúdo, você pode dar sua contribuição nos sites Padrim e Apoia-se. Ou, é claro, enviando aquele seu pix maroto para o papointernerd@gmail.com. Mais detalhes você encontra na descrição desse episódio. E o tema de hoje é Halloween, porque sim. Eu vou começar apresentando essa bancada, que é uma mulherada fantástica. E a primeira convidada já é uma parceira cativa, que está voando solo e lindamente. Ela é fã de livros, HQs, filmes, séries, e não falem mal de Star Wars perto dela. Entre parênteses, a gente tem umas piadas internas que em breve vão vir à tona, tá, galera? Chega mais, Lu Guedes, seja bem-vinda. Eu vou te contar, viu? Ela tá falando de Sandman. Eu nem citei, mas quem ouve aí sabe. É verdade. É, gente, ó, esse papo do Sandman tá dentro do podcast sobre Sandman. Assistam, que tá muito bom. Ouçam, que tá muito bom. Eu sou a Lu Guedes, eu tô lá no Lu.Guedes Vieira. De vez em quando eu venho aqui no Papo Nerd. E se vocês também quiserem... E se vocês quiserem me ver ou me assistir, assim, eu não faço dancinha, mas eu tô lá no TikTok também, no @Lunênia, e no Twitter. Se você quer saber o que é Nênia, procura no Google, tem a ver com o Senhor dos Anéis. Adoro! Sigam a Lu, galera. A próxima participante é geek, cinéfila. Eu sei que ela estuda cinema. Eu descobri que ela tem uma foto fofíssima com a temática Halloween no feed dela. Ela é proprietária do Geek que Fala, que foca muito na representatividade feminina. Então chega mais, Duda! Muito bem-vinda! Oi! Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui de novo no Papo Nerd, principalmente cheio de mulheres. E eu sou a Duda, do Geek que Fala, que passou por uma pausa longa agora e está retornando à atividade junto com esse podcast, com a gravação desse podcast. Aê! E é justamente sobre isso, sobre mulheres, sobre terror, sobre coisas geeks, então sigam lá para acompanhar. Massa, massa. E para fechar esse quarteto, uma estreante que tem um Insta, gente, que respira o clima de Halloween. É jornalista, faz parte do Estação Nerd, por sinal, beijo, Brubis, saudades. E ela faz parte também da TV Tribuna de Pernambuco. Seja bem-vinda, se eu não tiver falado nenhuma besteira, tá? Gabriela Castelo. E aí, gente, boa noite, é uma honra estar aqui pela primeira vez, espero que seja incrível. E muito obrigada, Thalita, pelo convite. E bora lá, meu povo! Então, Halloween, porque sim! Pessoal, se você acha que o Halloween nasceu nos Estados Unidos, você se enganou, tá? Pelos pesquisadores, ao que tudo indica, essa festividade surgiu na Irlanda, a partir de um festival pagão celta chamado Samhain, sei lá como se pronuncia, tá, gente? Mas acho que é um negócio nessa vibe. E nessa comemoração tinha-se a ideia de que no dia 31 rolava uma conexão entre o mundo espiritual e o material. E com receio disso afetar de alguma forma as colheitas, né, as pessoas começavam a executar vários rituais, e esses rituais que inspiraram as tradicionais, enfim, os ritos, os mitos do Halloween, como a gente vê hoje em dia. E isso chegou nos Estados Unidos pelos movimentos migratórios, e hoje não está mais só nos Estados Unidos, não está mais só na Europa, a gente vê que isso também já está impregnado no Brasil. E a primeira coisa que eu vou colocar para essa bancada discutir é que quando a gente fala de Halloween, né,
qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Depois eu vou falar o que vem na minha cabeça instantaneamente. Lu, primeira coisa, quando eu falo Halloween, que imagem, sei lá, que simbologia vem na sua mente? Abóbora. É sério, gente, eu só lembro da abóbora. A primeira coisa que aparece quando fala Halloween é abóbora. Não tenho outra coisa, não. Até eu tenho que contar uma história, assim, que minha mãe falava quando era mais nova. Não era abóbora, né? Porque não é tão cultivada aqui no Brasil. Tem, mas não é tanto. Ela disse que quando era mais nova, ela e os primos dela e os irmãos pegavam... Não era abóbora, era outros tipos de legumes, no mesmo sentido, buracos, colocavam vela e botavam no cemitério para assustar o povo. Adoro! Então, eu sempre lembro dessa história que ela contava. Então, para mim, Halloween tem que ter... A primeira coisa que aparece é a abóbora. Não sei porquê, mas é abóbora isso. realmente é um elemento marcante. E o seu, Gabriela, vem o que na sua cabeça? Ah, com certeza abóbora, né? Abóbora, bruxas, Scooby-Doo. Sempre. Michael Myers. Eu acho que muito quando você fala Halloween, pra quem gosta de filme, você sempre pensa assim, abóbora, Michael Myers. Já é um negócio que fica... Eu não consigo pensar em outra coisa. Halloween Town. Muito minha infância, passava infância assistindo Halloween Town, então acho que é muito isso, né? Muito que ela falou. É abóbora, gente, não tem como. É abóbora pra você também, Duda? Pra mim é bruxa. Apesar da abóbora vir junto, pra mim é bruxa, porque eu cresci... Halloween pra mim surgiu junto com Disney Channel, essas coisas. Então pra mim veio com Abracadabra, veio com os especiais, tipo de Feiticeiro de Waverly Place, e com Scooby-Doo também, que nem a Gabriela falou, então é bruxa. Gente, o Halloween pra mim é muito Abracadabra. Eu acho que é o primeiro filme que me remete assim instantaneamente a essa questão do Halloween. E a doce, né? Aquele lance do gostosuras e travessuras é um clima assim que muito me remete ao Halloween. Mas é claro que a abóbora, eu acho que já venceu nessa rodada, é marcante. Aquele sorrisinho irônico. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente pensa é abóbora. Não, certíssima. E morceguinhos também. Morceguinhos também. E aranhinhas e caveirinhas também. Com certeza. Pessoal, Halloween e terror, eles andam juntos e a gente sabe que isso se reflete diretamente nas fantasias típicas. E o cinema tá aí com essa simbologia. A gente tem personagens que maciçamente aparecem nessa festividade, como Fred Krueger, né? O Jason, o Mike Myers, que a Gabriela bem lembrou, que para mim ia ser um personagem icônico, a franquia tem esse nome, né? Halloween. Tem também o Chuck, o Leatherface lá do Massacre da Serra Elétrica, o Pinhead lá do Hellraiser, tem o Ghostface, né, um pouco mais recente, o Jigsaw, falando nisso, Jogos Mortais está vindo aí. Tem outros personagens de franquias muito famosos, assim, e eu quero saber de vocês quais são os favoritos e por que seriam esses favoritos, o que chama a atenção mais deles. Eu vou começar com a Duda agora, diga aí. Ai, que pergunta difícil! Podem citar mais de um, eu sei que é difícil falar um, citem aí pelo menos resumidamente os favoritos. Porque pra mim, Halloween anda junto com Slasher. Eu acho que não dá pra separar Slasher da data. Então, obviamente, Michael Myers, porque Halloween não precisa dar muitas explicações, ele é icônico. Eu acho incrível como nas próprias gravações o pessoal não chamava ele de Michael Myers, chamava ele de The Shape, a coisa. Isso é tipo simplesmente incrível. Ghostface também, porque é meu filme favorito, não tem como não ter na lista. E se pegando em qualidade de filmes, é uma das poucas franquias que consegue se manter a qualidade em quase todos os filmes. E Fred Krueger, que... Ai, como eu falei, Scream, eu sou Wes Craviana, não tem como não botar Fred Krueger nessa. É icônico, desde a época que ele era mais um pesadelo, mais terror, até a época mais comédia. Ele é simplesmente icônico. Show de bola.
Gabriela, qual que é o seu fave ou os seus faves? Se tiver algum também, gente, que eu não citei, fiquem à vontade para colocar aí na roda, tá? Então, gente, eu acho incrível as camadas que o Jigsaw tem. Estava comentando hoje com o pessoal, inclusive, que pra mim um dos melhores vilões é o Jigsaw, porque ele traz aquela coisa mais humana, sabe? Que não fica tanto no terror, no bicho-papão, na possessão, no sobrenatural. Ele tem os dilemas dele, ele é louco dentro dele, ele acha que o que ele faz está certo, ele tem uma linha de pensamento que o que ele está fazendo é para o bem das pessoas, e eu acho isso incrível. E eu acho que era uma coisa que não era tão explorada antes, e que eles estão explorando melhor agora nesse filme, talvez voltem a explorar mais o Jigsaw como uma pessoa, né? Embora ele não seja, assim, esteticamente tão bom como Ghostface e Michael Myers, que também são meus outros favoritos. Mas eu acho que, dentre todos, eu acho que Jigsaw é o melhor pra mim. Mas aí, seguindo o pódio, né? Ghostface e Michael Myers, pra mim, são incríveis pela estética, pela característica dos filmes. Como a Duda falou, né? Halloween tá casado lá com o slasher. Você vê um filminho de Halloween adolescente, geralmente tem um slasher com comédiazinho lá, e é muito, muito, muito bom. Então, esse é o meu pódio. Jigsaw, Ghostface e Michael Myers. Excelente. E o pódio da Lu é qual? Rapaz, nenhum. Eu tô brincando. Não, é que assim, gente. Filme de terror não é muito minha praia. Para eu poder assistir um filme de terror quando eu era adolescente, as minhas amigas tinham assistido uns 2 de comédia. Sei lá, um ano. Já dá uma quebrada. No fim, eu tava dormindo pensando, não era no filme de terror, não tava dando certo. Mas, assim, eu gosto desses todos os personagens aí que... Eu gosto muito do Chuck, eu acho hilário o sarcasmo dele. Tem umas tiradas que o pessoal coloca no Instagram, uns pequenos potes dele, ele fala... Não, eu adoro. Mas eu gosto mais dos clássicos, né? Drácula, Frankenstein, Boa, bem lembrado. A Múmia. Eu gosto mais desse sentido. Então, eu fico mais, não no slash, mas naqueles monstros clássicos, que eles falam que é monstros clássicos da Universal, mas também tem os livros e tal. Então, eu gosto mais disso. Eu adorei a argumentação que, enquanto vocês falavam, eu vou mudar meu pódio. Concordo com isso. A gente vai alterando de acordo com a argumentação dos demais. Mas, assim, pensando friamente, eu acho que o topo do meu pódio, no momento, porque ele muda, né, anualmente, de acordo com as sensações, é o Fred. Porque a questão de ser num sonho é o famoso, assim, não tem muito como você escapar. Porque, querendo ou não, você tem ali um Jason. É claro, né, que o filme de terror ele é tendencioso, você pode correr, mas ele vai fazer que fique difícil você fugir de alguma forma. Mas no sonho não tem para onde correr. E sono e vontade de dormir chega a um limite, todo mundo tem. Eu acho que a atmosfera que o Fred consegue criar é realmente isso. Porque você sabe que vai ter uma hora que você vai ceder e você vai passar um perrengue. E a estética dele também, né? Dá aquela questão do medo, né? A questão do fogo, queimadura, a roupa listrada já ficou algo muito marcante, que aí o Chuck também tem, aí é outro que eu gosto, essa questão do boneco, que em tese era para ser uma coisa fofinha, que passa um terror, um arrepio, é muito difícil para o cinema fazer. Só que Chuck é aquela coisa, começou muito bem, a franquia se perdeu, acabou que se tornou um personagem meio que na chacota, só que a série agora está conseguindo resgatar, e inclusive trazendo assim, o Chuck para o famoso, ele é um vilão, mas que mata pessoas más também, então assim, quase um justiceiro. Eu adoro na primeira temporada que ele fala: eu tenho um filho não binário, um filho não binário. Eu respeito sua sexualidade. Justamente, Chuck arrasando. E depois eu me lembrei, né, que eu acabei não citando também a famosa Samara, né, o chamado é um ícone também, todo mundo teme
você olha para aquela TV de tubo agora de uma forma sempre diferente, né? Não existe mais, mas houve uma época que dava um medinho, assim. Então, tem muito personagem que vira fantasia de Halloween que eu acho que marcou as nossas gerações. É que o pessoal não vai entender muito porque era cassete, né? Era. A gente mostra uma fita cassete para esses novinhos aí, minha nossa senhora, não vão saber nem o que é. É verdade. Aí quando chegou o DVD, eu lembrei da vergonha que eu passei, que eu cheguei na locadora, eu falei, moça, eu não sei rebobinar. E ele falou, mas não se rebobina DVD. Eu falei, minha nossa senhora. A gente, uau, tecnologia. Pois é, mas você pagava multa se você não rebobinasse a fita. Pagava, com certeza. Ai, bons tempos. Quer dizer, os streams também são bons, apesar de caros. Mas isso é um assunto para depois. Pessoal, no Brasil, assim como em outras datas, a gente acaba abraçando as festividades americanas, né? Eu falo, a gente é o sistema de réplica norte-americano, a gente gosta de imitação, a gente age por imitação. Mas é uma festividade super bacana. Eles colocaram para o dia 31 de outubro como se fosse o dia do Saci, para tentar, de alguma forma, incentivar o nosso folclore, os personagens, né, de mitos e lendas brasileiros. E eu queria saber de você, a tática funcionou? Está funcionando? Alguém se lembrou que era o dia que vai ser o dia? Eu não sei que dia que vai sair esse podcast, tá, gente? Já deixo aí, vai depender da agilidade do Thiago para editar, mas vai ser ainda nessa atmosfera. O fato é, vocês se recordam das figuras folclóricas na época do Halloween ou os Estados Unidos literalmente massacram e engolem isso? Fala para mim, Gabriela. Então, eu acho que não pegou de jeito nenhum. Como eu trabalho, né, com essa questão da imprensa e tal, a gente, dos releases de Halloween que a gente recebeu, nada fala de Dia do Saci. Inclusive, a gente recebeu muitos locais de tipo livraria, parque de exposições, zoológico, e todos eles, assim, assombrações, lendas, mas nenhum fala do Dia do Saci. Então, eu acho que não pegou de jeito nenhum. E, inclusive, o comércio, mesmo que aqui seja assim, é uma cidade do Nordeste que não liga tanto para isso, mas assim, se você andar na rua, a maioria dos lugares está com cardápio especial, decoração especial, as lojas estão cheias de coisa de Halloween, então duvido que alguém lembre. Deve ser pouquíssimas pessoas, não pegou de jeito nenhum. Duda, na sua cidade pegou ou também tá na vibe da cidade de Gabriela? É assim, é muito... É o que a gente já conhece de terror, abóbora... Terror não, de Halloween, abóbora. Sim, Dia do Saci, eu lembro só no máximo quando eu tava no colégio, que tinha a Semana do Folclore, e eu nem lembro sequer que caía nessa data. Então eu tenho quase certeza que não pegou. Aliás, acho que seria muito interessante se tivesse pegado, mas eu acho que não pegou. Lu, você que está em São Paulo, talvez, né, tenha alguns elementos. O que fazer para pegar também, gente? Me digam, porque eu acho que vai ser um consenso quase isso aí. Em São Paulo e acho que no Acre também, né? Porque eu sou importada do lá. E lá também, nos dois, infelizmente o Dia do Saci não é difundido. Mas eu acho que a gente entende o porquê disso, porque a maioria das coisas que a gente assiste, séries, filmes, tudo é norte-americano, né? E não tem um filme específico aqui no Brasil que fale do Dia do Saci. A gente pode encontrar filmes de Natal, a gente pode encontrar até filmes de Páscoa, mas Dia do Saci teria que ser mais difundido com a própria mídia. Só que as nossas mídias são americanas, né? Se você vê Brooklyn Nine-Nine, que é uma comédia que eu amo, todo Halloween eles têm o dia do lado, eu esqueci o nome do dia, que eles fazem uma caça ao tesouro, mais ou menos, eu esqueci o nome. Então, assim, toda temporada tem a temporada do Thanksgiving, que tá vindo para o Brasil, que veio para o Brasil também com a tal da Black Friday, e tem o episódio do Halloween. Então,
tem aquele filme dos bruxos que vão para uma escola de bruxos, que eu não vou falar o nome, por motivos óbvios, e que também difundiu o Dia das Bruxas, né? Então, eu acho que ficou meio que não tem como. Eu gostaria, ou se não que tivesse outro dia, né? Porque tentar implementar algo que um dia para talvez, sei lá, porque se você perceber, o Halloween nos Estados Unidos é muito difundido, mas no México tem o Dia de los Muertos, né? Que é quase se você vê, é quase um Halloween, porque trata da questão de que os espíritos vêm para saudar com a família, e as pessoas se fantasiam, fazem aquelas caveiras mexicanas que eu acho divinas, e aqui deveria ter isso mais, mas não tem jeito. Ficou como se... Eu acho até estranho, porque, por exemplo, se você vê o 14 de fevereiro, que é o Dia dos Namorados, Valentine's Day, não é difundido aqui no Brasil, porque eles criaram o tal do 12 de junho. O comércio criou o 12 de junho. Então, acho que era um período mais fraco, né, no comércio, sim. Então eles preferiram deslocar a data. Se eu não me engano, foi o pai do Dória que fez isso. E aí ele criou esse 12 de junho, Dia dos Namorados, e ficou. Então, ou se cria um outro dia, que eu acho que tem realmente o Dia do Folclore, se eu não me engano é agosto, não lembro, mas o Dia do Saci, no dia do Halloween, para tentar bater uma cultura que você assiste, você o tempo todo assiste isso, e agora com as redes sociais e tal, não acho muito difícil. É muito difícil. Assim. Inclusive, queria fazer um adendo aí no que a Lu estava falando. Eu acho que até na nossa época era um pouco mais fácil de você ter essa cultura do folclore difundida, né? Hoje em dia eu acho que está cada vez mais difícil. Veio aí Cidade Invisível, né, para tentar trazer um pouco mais disso aí. Mas eu achei que até a segunda temporada ela não veio assim com o peso que a primeira temporada veio, sabe? Exatamente. Se você perguntar assim para crianças no colégio, em fase de, sei lá, entre 5 e 10 anos, que eu acho que era a fase que a gente lembra assim de Dia do Folclore e tal, eu acredito que a maioria, eles estão tão preocupados agora com o TikTok e, como o Lu falou, a rede social, né, que eles veem muito mais Halloween do que Dia do Folclore. Eu acho que muita gente não sabe nem se brincar o que é o Saci, né? Qual é a história do Saci? Sim. Eu ia comentar também sobre Cidade Invisível, dizer que teve, e eu ia fazer outro comentário que, além disso, obviamente, a gente ter muita coisa do Halloween, redes sociais, tipo, o mercado estrangeiro de filmes e séries é avassalador, sabe? A gente precisa de leis públicas que regularizem isso. A gente precisa constantemente ser reforçado a necessidade de ter produtos nacionais, tanto em streamings, tanto em salas de cinema. Isso é algo que já é regularizado, que tem que seguir sendo regularizado. E eu acho que é uma grande oportunidade, sabe? Porque acho que nem a Lu falou, a gente tem filmes muito bons, e por que não poderia ter... E terrores muito bons também, então por que não fazer um terror de Halloween do Dia do Saci, uma coisa com folclore? Não tem por que não, sabe? E eu acho que muito da nossa época vem de uma referência de O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu acho que na nossa época era algo que era assim... como não tinha tanto de tipo assim, não existia rede social, para você ter acesso a um filme estrangeiro você tinha que ou ir no cinema ou pagar uma TV a cabo, e O Sítio do Pica-Pau Amarelo era super popular na época e traz essas lendas brasileiras. Eu acho que era mais por conta disso que na nossa época era mais difundido, e hoje não tanto, né? Acho que o último Sítio do Pica-Pau Amarelo acabou o quê? Sei lá, 2008. Acho que são 2 gerações aí que não tem. Agora abriu uma lacuna, né? Porque, querendo ou não, tinha ainda uma referência ali na infância que agora você tem. Mas eu confesso que Cidade Invisível eu fiquei bem desapontada. Eu fiquei na segunda temporada. Sim, eu não consegui terminar de assistir. Como a história se perdeu, você vê que foi um problema ali de roteiro, que se tivesse sido uma temporada sólida, eu acho que ainda ia ter ficado aquele movimento, porque foram personagens marcantes,
Então foi realmente uma pena, assim, pena mesmo. Porque eu acho que a gente consegue criar fenômenos culturais se a gente quiser. Tem alguns localizados, se a gente for olhar no norte do Brasil, por exemplo, Parintins é fortíssimo. Nossa. A gente não tem a proporção do que é esse fenômeno cultural. Aliás, sou garantido. É de qual cor esse? Ele é o branco e vermelho. É o vermelho e branco. Eu comentei, poderia ter, mas talvez tenha e a gente não conheça, porque o grande problema é a divulgação. A divulgação, por isso que a gente tem tanta gente que fala, cinema nacional não vale nada, etc. Fala essas bobagens, sabe? Sendo que o cinema nacional é muito bom, é muito forte, cheio de gente capaz, só que a gente não conhece, porque as salas de cinema são cheias, lotadas de filmes norte-americanos, principalmente. Então, eu acho que está rolando um esvaziamento já do cinema. Eu acho que cada vez mais o cinema está ficando restrito a filmes blockbusters. O que eu acho que a gente tem que tentar, de repente, angariar é cotas para os streamings. Os streamings cada vez mais incentivarem os filmes nacionais, que infelizmente às vezes carecem desses recursos, né? Porque cada vez está mais caro, gente. O cinema, isso daí é uma realidade. Eu confesso que tem filmes que eu não gasto mais, não faço um investimento alto para ir conferir. Eu acabo indo no cinema quando, às vezes, o filme precisa de um áudio bom, enfim, de uma experiência mais imersiva, mas, às vezes, um drama, um romance, eu estou optando mais por assistir em casa, no streaming, que acaba sendo uma vertente que o cinema nacional mais aposta. Então, eu acho que é isso, os streamings darem mais apoio ao que é nacional. A gente já viu alguns ocupando aí topo de Netflix, inclusive mundial, que a gente tem material bom, e começar a explorar mais nossa cultura, né? Em vez de enlatar as coisas aí que a gente pega de fora. Então, tem isso. É que assim, se você vê, a gente tem. Eu sempre brinco que eu tenho os dois lados da Wandinha. O pessoal até faz uma brincadeira entre a Wandinha e a Loba lá, que eu esqueci o nome, que tem as duas situações, a parte mais gótica e a parte mais alegre, mais... Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele trouxe o folclore de uma forma mais lúdica, mais infantil. Tem que trazer o folclore como Cidade Invisível tentou trazer. Se eu não me engano, tem até um livro com histórias do folclore em versão de terror. Depois eu mando até para vocês o link, quem tem Kindle Unlimited pode ler. Então, é a história do Saci, do Curupira, numa versão mais terror, e eu acho que se trouxesse isso, além do Natal e da Páscoa, talvez fosse alguma coisa para as pessoas mais velhas se identificar, e não ficar associando sempre com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Acho que, porque as nossas lendas, elas têm histórias tão magníficas e assustadoras, porque assim, o nosso folclore é basicamente a história da Disney, gente. Você acha que a Pequena Sereia era historinha da Disney? Não é uma história super macabra. E o nosso folclore também tem umas partes macabras, então, que dariam tudo certo para o Halloween. Mas tentar infantilizar não é as crianças muito que consomem mais, né? São mais os adolescentes, adultos. As crianças consomem, mas tem que trazer os dois públicos. E eu acho que ainda está muito associado ao que a Gabi e a Duda falou, ao Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, tem que fazer essa mudança. Você citou a questão da Wandinha, né? Que eu acho que consegue fazer isso muito bem, cara. Porque Família Addams realmente assim, é um patrimônio universal, mas estava esquecidinho. Sim. O Wandinha conseguiu resgatar algo que, se eu conversasse assim com meus alunos, por exemplo, eles já não sabiam mais, de uma forma inteligente, que pegou vários públicos-alvos. Porque eu, como adulta, amei, e tem adolescente que gosta, né? Tem adolescente que olha pra mim e fala, você assiste Wandinha? Eu falei, meu Deus, tô tão velha assim. Eu falei, caramba, claro que eu assisti, isso é da minha época, gente. Eu amava quando era o Raul e Júlia, né? Que Deus em paz levou. Mas isso mostra muito a questão do movimento cultural, né? O que foi a Wandinha, porque assim,
Depois que a Lu trouxe a Wandinha aqui pro nosso bate-papo, que eu tava até esquecida dela, eu lembrei que a maioria das coisas que eu vi em loja de Halloween era coisa relacionada a Wandinha, a família Addams. E aí você vê como foi, né, um movimento cultural mundial, ficou durante meses no top 10 da Netflix. Aí, como Thalita disse, um negócio que estava lá esquecido, que é da época, sei lá, da minha mãe, tipo, muito antigo, e o Tim Burton foi lá, Podia dar muito errado e deu muito certo. E deu muito certo, e fortaleceu ainda mais o Halloween em países que não tem essa cultura tão forte, né? E é uma coisa como chegou em criança, né? Porque eu fui levar a minha irmã na escola no dia da criança, que era o dia da fantasia, na semana da criança. E tinha pelo menos mais de uma criança fantasiada de Wandinha. Ai, e assim, ó, já faz tempo que lançou. E continua, sabe? Verdade. E aí você falou essa questão de escola, e meio que nada a ver, gente, mas eu vou trazer para cá como que assim a gente importa essa cultura americana, que querendo ou não vem com uma forma estritamente de entretenimento, onde a galera quer se divertir, comer uns doces e se fantasiar, mas hoje no Brasil está vindo um fenômeno que se chama bancada conservadora, ultra mega religiosa, que está inclusive criticando, tentando acabar com isso. Eu tive, por exemplo, um problema na escola com denúncias por conta desse evento, achando que tem viés religioso, que está querendo incentivar suicídio, morte. Aí eu pensei assim, gente, semana passada esse povo todo assistindo Wandinha de boas. Aí agora me vem falar, não, o terror é suicídio. Hipocrisia que fala, né, meu povo? E tem a data para bater, né? Porque no dia 31 também é o dia da reforma, dia que o Lutero pregou as 95 teses. Então eles têm a data de contraponto, tem a briga ali das datas. Justamente. Inclusive, na Igreja Católica sempre teve essa questão, né? De se aproveitar, às vezes, de eventos, festivais pagãos, cria um católico, faz aquela mistura. Eu sempre sou católica, mas... Eu também sou, por isso que eu posso falar. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, não. E é aquilo, né? É o que ele tava falando do Samhain lá atrás. Que o Samhain, ele é no calendário pagão, ele é a mudança, né, do outono para o inverno. E Halloween é a abreviação de All Hallows Eve, né? Que é a noite de Todos os Santos, que é o que antecede o dia de Finados. Que aqui no Brasil a data bate com certeza, que é dia 2 de novembro. E Halloween seria 31, né, de outubro. Então é realmente muita hipocrisia, falta de informação, as pessoas não querem se informar o que é. É basicamente um feriado que era pagão, com o cristianismo e a reforma acabou virando, né, mudou o nome e o pessoal aproveitou isso para ganhar um bom dinheiro, né, no comércio. Exatamente. Trazer os elementos pagãos com os elementos atuais e ganhar um dinheirinho aí no final de outubro. Tudo vira dinheiro. Tudo vira dinheiro. Muito. É o que nem a Thalita falou, todo mundo precisa dormir, e tem um livro que é o 24/7, que diz que a única coisa que o capitalismo não nos tirou é o sono. Por isso que o Fred é tão assustador. Adorei. Tanto eu gosto muito a primeira temporada, né? Porque as outras foram horríveis. Deuses Americanos, que explica justamente isso, que tem o dia da Páscoa, aí juntou a Páscoa, aí juntou Jesus com a própria Páscoa, que eu esqueci o nome da deusa, e aí ele fala, não, mas é o meu dia. Não, é o meu dia. E aí ficam, tá, mas é o dia de quem? É o dia de quem tem fé, de quem... Mas é muito difícil de escutar, assim, que Halloween é abertura pro submundo, mas na verdade não. Na verdade, as pessoas se fantasiam para espantar os demônios, não é para trazer. Esse é o significado que as pessoas se fantasiam, porque é o dia que os espíritos, né, vêm, e aí você usa para espantar, ou senão para ele olhar para você e falar, não, esse é igual, eu vou procurar outro. É isso. Mas...
Eita, esse podcast será polêmico. Eu não imaginei, mas vai. Eu adoro que a gente começa no assunto, traz pá, mas é assim que eu gosto, gente. A gente começa com abóbora. Depois falar assim a cabeça do Jack. Gente, já alfinetou a bancada conservadora. Não corta essa parte não, Thiago. Tô brincando, gente. Nada vai ser cortado. É 100% íntegra. Meninas, a gente falou de Wandinha, que querendo ou não, resgata um sucesso antigo, né, traz, né, refrigera ele com elementos super atuais. Mas aí eu quero dizer o seguinte, lá no início do podcast, eu listei vários personagens aí de década de 80, 90, que até hoje persistem no nosso imaginário. Inclusive esqueci do Hannibal Lecter, gente. Anthony Hopkins, para mim, um dos personagens com mais camadas, mais incríveis que já existiu na história do cinema. Aí eu já não considero terror, eu considero suspense. Aí eu consigo assistir. Você consegue? Consigo, eu gosto menos da história. Mal, porque é um eu gosto, filmão, Será cara. que eu tenho meio psicopatismo dentro de mim? Não sei. Mas a Thalita acha pergunta que sim, porque eu gosto de Sandman. Não, mas aquele Sandman... não. Aquele Sandman ali, sinceramente, Lu, eu só vou dizer uma coisa. Você falou hoje frase que o sonho pega. Não digo mais nada. Tomei duas na cara agora. O que eu quero saber de vocês é... Atualmente, tá surgindo personagens tão marcantes quanto que daqui, sei lá, 1, 2 gerações vão falar sobre? Se sim, cite-me 19. Brincadeira. Citem quantos, algum que vier na cabeça de vocês. Fala, Lu, veio algum na sua cabeça? Só 19? Nossa! A Duda vai desafiar. Duda tá poderosa. Porque, assim, essa geração nova, Lu, porque a gente é das antigas. Não, a minha geração, talvez porque eu já esteja já com meus meados de 36 anos, já estou com 35, vou fazer, mas eu não sinto que tem algum assim, porque, por exemplo, se eu perguntar para minha mãe o que é o Freddy Krueger, ela nunca deve ter assistido um filme, mas ela sabe o que é. Se eu perguntar para minha mãe o que é um Drácula, ela vai saber o que é. Ou o Chuck, ela sabe que é o boneco assassino, ou o Ghostface. Mas agora, eu morri de medo daquele fofão. Eu tinha medo. Tinha um chocolatezinho do fofão. Você lembra, Thalita? Chocolate do fofão. Horrível. Nunca mais. A boneca da Xuxa Pô, boneca da Xuxa era terrorística, cara. O disco vira... Eu vi ao contrário, Hilarie do demônio. Lendas urbanas. Não, eu ouvi uma história na minha época, quando eu era criança, que ela não falava Deus, ela falava o cara lá de cima. Eu falei, gente, é muito... Ai, Jesus, eu vou te contar, não é brincadeira, não. Então... Eu acho que agora, se tiver assim, uns que você possa dizer que vai ficar como ícone, eu penso na Annabelle, né? Eu acho que também a Freira, que pior do que a Irmã Ângela, não tem. Irmã Ângela era uma lá da minha escola. Irmã Ângela, eu lhe amo, mas longe de mim. Gente, polêmico esse negócio. O povo da Casa Pia não pode me ouvir, não. Então, assim, porque a Wandinha, eu não posso dizer que a Wandinha é nova, porque ela não é. Não conta. Não vale. Então ela não conta. Então eu Mas acho Annabelle que assim. Eu achei bacana. Annabelle, eu acho que. Ok. It eu também não posso dizer, porque o It já é daquele tempo, que, aliás, eu morro de medo Stephen até hoje. King das antigas. Então, eu acho que da agora seria a Annabelle e a Freira. Irmã Ângela. Duda, eu tô 19 aí. Dudinha sabe de todas, 19, mas eu tenho um ponto.
Que eu digo que é o seguinte, cinema existe há mais de 100 anos. E a gente, desde o início, como tu falou, Drácula, Frankenstein, eles existem da literatura foram pro cinema, e depois esses clássicos como Fred Krueger, eles têm 8 filmes nas costas, eles são 7 do coisa mais o reboot. Então eu digo, facilmente, quando saiu os primeiros, segundo, era nichado. Era aquele pessoal... Era gente quando saiu, por exemplo... Dungeons and Dragons, tu acha que tu vai chegar na tua mãe, teu pai, tio, sei lá, e vai falar, tá, o que é Dungeons and Dragons? Vai saber? Muito provavelmente não. Então, é o meu ponto. Ele teve uma construção para se tornar essa imagem. E depois, foi só a partir do 4º filme que ele começou a ser popularizado, começou a criar roupas infantis, bonecos, tudo. Isso demorou 4 filmes. E daí... Tanto que teve muita censura no 5º e no 6º filme por causa disso, porque ele já estava popularizado. E é que nem Wandinha. Wandinha, essa segunda temporada, ela vai ser muito mais light. Não que a primeira seja muito pesada, mas vai ser mais light ainda, porque criou-se um público infantil. Então, dito isso, meu ponto, muita coisa de hoje em dia que a gente olha e talvez não dê tanta bola, talvez daqui 20 anos pode virar popularizado, porque tem a potência de criar uma franquia, tem potência de popularização. Então, esse é o meu ponto. Concordo. Que as coisas... A gente pode olhar hoje e pensar, nada a ver. Ou até gostar, mas pensar que não vai virar eterno. Uhum. Mas daqui 20 anos, talvez, tu vai falar assim vai ter alguém mais novo que tu e tu vai falar sobre a Maxine, Pearl. E eles vão falar, sim, eu vou me fantasiar. E esse é já o personagem que eu vou citar. A Maxine e a Pearl, que eu acho que são icônicos, muita gente se fantasiando. Vou dizer um muito fácil, que é Us, que é toda uma comunidade, só um macacão vermelho, não tem coisa, no máximo vai confundir com La Casa de Papel. E o cinema é assim, tem muita reinvenção. Tipo, a Wandinha, que o pessoal hoje é popularizado, não é a mesma Wandinha que foi popularizada lá. Assim como o It. O It, que as pessoas conhecem agora, não é igual ao primeiro It, e muito menos igual ao do livro. Sim. Então, o It de cada geração é um, sabe? Então, podemos... A esse questionamento, é o mesmo It? É o mesmo personagem? E aí eu vou dar mais uma amplidão. Nossa, eu falei muito agora. Não, lacrou, gente. Tá sério, certo, ela argumentou. Certo. Arrasou. Surrou eu e a Lu na lona. Que horror. Brincadeira. E abriu meus olhos, hein? Não, ela realmente tá certa. Eu comecei a pensar em uma agora que eu não tava pensando antes, mas agora eu já acho que pode vir a ser. E saindo um pouco do terror, eu acho que nem em Mean Girls, em Meninas Malvadas é dito, é o tempo das meninas se vestirem de gostosas e os caras... Eu não lembro o que era dos caras, eu só me importo com as meninas. Mas... as fantasias, elas vão muito além do terror, sabe? O pessoal se veste do que gosta. Então a gente vai chegar numa festa, vai ter gente agora... Rick and Morty. Quantas fantasias de Rick and Morty? Ou Jujutsu Kaisen, que é o anime. One Piece também. Outro anime e live action que tá agora em alta. Então a gente tem uma variedade de coisas. Padrinhos Mágicos, uma fantasia clássica que sempre tem. The Last of Us. Também. Alô, The Last of Us. Gabriela, sobrou 18 para você citar aí? Como é que tá? Então, desde que a pergunta surgiu, eu já pensei assim, Art the Clown. Porque... cara! Boa! Art the Clown. Eu tô, assim, apostando demais nele, porque eu já vi fantasia dele. Já vi gente fantasiada dele. Eu tenho um amigo que estava recente nos Estados Unidos, ele foi em algumas lojas, e assim, ele filmou várias vezes, assim, tipo... Gente, olha o tanto de fantasia que tem do Art the Clown. Então, aquele palhaço macabro? É do Terrifier, né? Deus me livre, guarde. Tá muito popular. Deu uma explorada, assim, tipo, gigante. Então, com certeza, eu acho que ele vai ser eternizado, até porque o filme... o curta foi... O primeiro filme já foi ok, o segundo já veio melhor, e eu acho que eles vão investir para ser uma franquia daquelas que, assim... O pessoal que fez morreu e a galera tá reinventando para continuar ganhando dinheiro em cima do personagem. Tanto que ele era só mais um personagem, não sei se vocês viram o curta. É um curta que conta basicamente várias histórias com vários monstros assim de Halloween.
E ele é um dos personagens. Ele fez tanto sucesso no curta que quando o produtor conseguiu dinheiro, investimento para fazer um filme, ele pegou esse personagem e colocou no filme como o personagem principal, né? O vilão principal. Então eu aposto muito no Art the Clown. Depois do tapa que a Duda deu, tô apostando agora na Megan, porque a Lu citou dois personagens de James Wan, que basicamente está sendo assim o pai do blockbuster de terror, porque tudo que ele bota a mão vende que nem água. Então eu acho que por ela ter se popularizado, a bonequinha lá antes mesmo do lançamento do filme já vai ter o 2, tá confirmado. Então eu acho que ela também pode vir a ser um icônico assim de ter várias fantasias. Inclusive já vi, não crianças ainda, mas eu vi que muita coisa do filme foi cortada para fazer sucesso com o público com menos idade. Então eu acho que a Megan pode ser também. E tem mais lançamentos por aí, né? Eu acho que, entrando na linha do que a Duda falou, de tipo assim, isso é uma coisa muito nichada e tal, eu acho que o assassino de O Telefone Preto pode vir a ser uma fantasia interessante. Eu pensei nele, sabia, Gabi? Porque é muito interessante. Que assim, filmão, cara. E a máscara dele é um negócio, os balões pretos, sabe? Eu acho que é uma estética legal para fantasia. Então, minha maior aposta, com certeza, é Art the Clown, mas acho que esses 3, com certeza. Cara, eu bem só vou lembrado, avisando que se você se fantasiar de palhaço, não apareça na minha frente, tá tudo bem, ok. Pode continuar. A Lu tem problemas com palhaço. Lúcia Winchester, problemas com palhaço. Por isso ela pensou logo no It, sabe? Deus que me livre. Não, gente, eu tenho medo. Só um comentário sobre o lance do Art. Eu não assisti o segundo ainda. Eu vi o primeiro, Terrifier, que é perfeito. Eu gostei pra caramba. E eu fiquei preocupada. É mesmo? Eu fiquei preocupada por essa questão que o It é muito forte. É uma figura já estética do palhaço, aterrorizante, que eu falei, não, eu fico com medo de só ser meio que uma réplica, uma reprodução, mas ele tem uma pegada completamente diferente, tá? Não dá para, você não se lembra do It quando assiste o filme. Ele tem uma coisa muito mais dissimulada, sem lógica, é interessantíssimo. Se caísse na mão de um estúdio bacana, inclusive, por mim, dava um reset na franquia, porque o primeiro é bacana, mas é super caseirão, né? Aquela coisa artesanalzinha. Se caísse na mão de um estúdio bom, tinha tudo para ser um... Blumhouse. O investimento da Blumhouse, esse aí ia ser top, ia ser top. Mas o segundo, eles quiseram, assim, dar uma fantasiada, assim, não terminou muito bem. Começou bem, mas não terminou muito bem. Mas eu acho que no terceiro, talvez, assim... por ter vendido tanto, eu acho que pode cair na mão de um estúdio bom e dar super certo. Megan, que eu confesso que eu não entendi o sucesso. Eu não sei se foi num hiato que não tinha muita coisa boa para ver. Porque acontece isso, igual o próprio Sorria. Sorria não é um filme tão incrível igual o povo prega. Mas ele foi lançado numa época que não tinha mais nada. Então, acabou, é aquela coisa, né? O timing é tudo nessa vida. E acabou ficando, foi interessante. Megan é daquele meio negócio assim, criativo, mas desenvolvido meio meia boca, mas que colou e ficou, né? Eu acho que foi TikTok. Eu já ia dizer. Da Megan. Pra mim, a Megan e o Vandinha tiveram o mesmo efeito. Porque, gente, agora, eu não lembro, acho que foi a Adele que estava falando que as músicas agora, eles pedem para que sejam, que tenham formas para que sejam viral no TikTok. Então, acho que os filmes também. E as séries também. Então, esses pequenos Reels ou TikTok, sei lá o quê, esses videozinhos é o que pega. Então, a dancinha dela foi icônica. Eu tenho fortes pontos sobre isso. Aliás, uma coisa nada a ver com Halloween, foge completamente. Manda ver, aqui é liberado. Bora, rapaz, a gente falou de religião garantida. Né? Até boi garantido teve nesse podcast, cara. Tá pegando fogo, bicho! Eu estou completamente obcecada por a sonhadinha da Poca, porque simplesmente foge. Ela simplesmente não quer viralizar no TikTok. Ela fez uma música estilo 2010, uma coreografia
que não tem nada a ver com TikTok e é simplesmente sensacional. Para mim foi o ápice. Em falar em Poca, ela foi num Halloween esta semana vestida de Akasha, que é a rainha dos condenados, a Anne Rice. Eu falei, caramba! Essa daí ela pegou do tempo do... Ficou muito boa a fantasia dela. E ela trouxe Anne Rice de volta ao Halloween, que... Né, tudo bem, Anne Rice está voltando com a série Entrevista com o Vampiro, que tá muito boa, eu assisti a primeira temporada, tá ótimo. Mas para um Halloween no Brasil, falando de Anne Rice, eu achei sensacional ela de Akasha. Adorei. Olha lá, o funk, gente. É isso. Ai, gente. Por isso que eu falo, podcast com bancada feminina é diferenciado, né? É verdade. A gente vai de A a Z, pessoal. Tô te falando. Agora, meninas, para essa rodada de finalização, quero que vocês deixem aí para os nossos ouvintes, aproveitando essa vibe Halloween, uma recomendação de primeira no quesito terror. Pode ser filme, pode ser série. Se for uma coisa antiga, não tem problema. Se for recente, enfim, vamos às recomendações. Gabriela, começa com a sua. Deixa aí uma. Uma recomendação de terror, assim... Precisa estar ligada ao Halloween ou pode ser qualquer coisa, assim? Qualquer coisa, do seu coração aí. O meu coração ama e defende A Maldição da Residência Hill. Perfect. Eu acho que, assim, é incrível, um dos melhores produtos já criados da atmosfera do terror. E ele tá aí de novo, né, com A Queda da Casa de Usher, trazendo aí um clássico de Edgar Allan Poe, que tá muito bom, inclusive. Tô trazendo aqui 2 recomendações do mesmo cara, então, muito, muito bom. Amo e defendo para sempre A Maldição da Residência Hill. E Chuck, que tá no 2º episódio da 3ª temporada, que tá muito, muito bom, que eu não sei quem foi aqui que trouxe a indicação da série de Chuck, mas é uma das melhores coisas um dos melhores produtos que resgatou um personagem icônico da lata do lixo, porque ele tava assim... Tava já a noiva de Chuck, o 13º filho de Chuck, tava nesse nível. E eles reaproveitaram e refizeram, estão fazendo assim, um produto muito bom, tanto em slash, quanto em roteiro, quanto... Assim, gente, não tenho nem palavras, tá muito, muito bom mesmo, então é isso. Aí deixa eu me intrometer aí, porque ela pegou a indicação minha. Tô brincando. Não, pior que pegou, não. Pior que pegou mesmo. Primeiro, gente, aproveitando o lance do Chuck, né, gente, como Star Plus tá com série boa, que às vezes a gente fica pensando só em Netflix, mas, cara, Star Plus tá comendo pelas beiradas e muito bem, tá? E eles estão com uma sessão que é para o Halloween, que eles separaram episódios de várias séries. Tem de How I Met Your Mother, tem de Simpsons, eles fizeram assim, sessão de Halloween, que são todos os episódios das séries, filmes, assim, tá incrível. Eles têm uma aba de Halloween. Vão lá conferir. Menina, Gabriela, outra enciclopédia. Adorei. Mas eu quero pagar pau para mestre Mike Flanagan, gente. O cara se despediu da Netflix agora com A Queda da Casa de Usher. Que série sensacional. Fazia tempo que eu não via um roteiro tão amarrado. Eu vi todas as séries do Mike Flanagan para Netflix. Eu confesso que a anterior à Queda da Casa de Usher, que foi aquela da meia-noite. Isso, exatamente. Não é a Missa da Meia-Noite, não. O Clube da Meia-Noite. O Clube da Meia-Noite foi o que eu não curti. Né? Não, tem uma série A Missa da Meia-Noite também, que é ótima. O Clube da Meia-Noite, para mim, foi a única coisa que flopou. A mansão, o terror lá da Mansão Bly é fantástica. Maldição da Mansão Bly. E a Residência Hill é outra incrível. E a Netflix acaba de perder esse homem incrível que vai para o Prime Video, vai fazer lá Torre Negra. A gente espera que seja um produto de qualidade. Mas realmente, gente, assistam Mike Flanagan de olhos fechados, que ele consegue
apropriar de todos os elementos do terror possíveis e ainda cheio de críticas sociais, porque a gente que é fã de terror sabe que tem filme que é terror por terror, não tem mais nada. É só querendo brincar com jump scare, assassinatos, mas o cara não, ele fala de camadas sociais, fala de questões que tem a ver com relacionamentos, ele vai fundo. É incrível. Assim, terror só por terror, digo polemicamente, qualquer um, sexta-feira 13. Mas é a verdade, cara, é a verdade, é sobre isso. É isso mesmo. Duda, aproveita e fala a sua recomendação pra galera. Eu também tinha trazido o Chuck, porque tá sensacional, apesar da segunda temporada eu não ter gostado tanto a primeira, e essa terceira, assim, ó, eu tô ansiosa, que amanhã, um dia depois da gravação, já é o terceiro episódio. E eu tô ansiosíssima já pra ver. Mas eu trouxe 3 recomendações, apesar de ter dito 2, mas eu trouxe 3, feitas por mulheres. A primeira é Totally Killer, que saiu, ou 16 Facadas, que saiu agora na Prime. Tá muito bom. Foi dirigido por uma mulher. E essa história... Assim, se tu gosta... É aquela coisa, se tu gosta desse filme dirigido por homem, assista esse dirigido por mulher. Se você gosta de Freak, assista Totally Killer, que é outro nível. Assim, tem humor, tem um pouquinho, tem terror, dá pra dizer que sim, mas o humor tá lá em cima. Tem a atriz da Sabrina, que é a queridinha, está voltando às telas. Quem não gosta daquela atriz, né? Posso que todo mundo que é fã de Sabrina gostaria de ver. E assim, muito bom. Mais um filme é The Love Witch, que é um filme mais, assim, ele não é tão popular, ele é mais underground, que ela foi feito por uma diretora norte-americana, só que ela não é dos mainstreamings, ela é underground. E ela demorou anos para fazer aquele filme e é lindo, gente. Pensa num filme lindo. Foi gravado... Não foi gravado digitalmente, me fugiu a palavra agora. E as cores são lindas, tudo é lindo. E ele é considerado um terror feminista, então vale muito a pena ver. E por fim, finalizando a série Yellow Jackets, que pra mim é sensacional também desde o início, porque foi, tipo, ia ter um reboot com mulheres de O Senhor das Moscas, e daí um monte de cara falou, não, porque mulheres não iam conseguir criar um Senhor das Moscas tão bom. E ela foi, é? E ela criou Yellow Jackets. Então são essas 3 recomendações. Adorei, excelente. Lu, você trouxe 1, 2, 3, quantas? Traz pra gente. 3. Olha que eu não gosto muito de terror, mas consegui trazer 3. Ai, vamos lá. Um que eu amo de paixão é Drácula de Bram Stoker, do Francis Ford Coppola. Para mim, é do mesmo jeito que o livro assusta, ele também, eu gosto muito da adaptação do Francis. Bom, esse daqui é para criança, mas dá medo, tá? O Neil Gaiman, ele fez a filhinha dele pediu para ele fazer um filme, uma história de terror para ela. E aí ele escreveu Coraline. E aí é um filme de terror, mas para criança. Então também tem as duas. Mas dá terror, dá muito medo. E tem um brasileiro, né? Porque o que é imortal não morre no final. Tem a Sandy no elenco e Quando Eu Era Vivo, com Antônio Fagundes. Falei, eu vou trazer um filme de terror brasileiro com Sandy na história. Agora tu me lembrou de um também, que é a Sinfonia da Necrópole, que é um musical num cemitério. Como poderia ser melhor? Atmosfera adequada. Excelente. Massa, excelentes recomendações. A gente já falou desse filme, mas eu quero reforçar. Quem não assistiu, assista Telefone Preto. Acho que foi, infelizmente, subestimado. Eu queria que ele tivesse tido mais holofotes do que ele teve. Eu achei muito bom mesmo. E Duda também mencionou, né, o X, né, o X, Pearl, futuramente o Maxine. Acho que é uma trilogia que fica ali num campo meio que do cult, que pouca gente comenta, mas é muito boa. São filmes impecáveis, com atuações assim muito acima da curva, que merecem ser assistidas.
Meninas, querem complementar, fazer algum adendo? Você reze um Pai Nosso, uma Ave Maria. Tô brincando, gente. Agora que o Lu mandou rezar o Pai Nosso Ave Maria, eu tenho um adendo. Estragaram mais um clássico. Tiveram a oportunidade de estragar o Exorcista de novo e estragaram. Verdade. Eu não tive coragem de ver, falam tão mal. É ruim assim mesmo? Estão falando tão mal que eu também... Não vai ter medo. Não dá medo nenhum. É isso. Não assistam o Exorcista nesse Halloween se você quiser ver um filme de terror. Assiste o clássico, assiste o primeiro, que dá medo. Exatamente. Com essa coisa de rezar o Pai Nosso também me lembrei de um que depois que eu olhei, eu fiquei tão incomodada que eu quase não consegui dormir. Vale muito a pena. Que é Black Christmas ou A Noite de Terror. Foi o filme que deu o gatilho pro John Carpenter pra Halloween. E assim, como mulher, tu fica... Principalmente no meu caso, que eu sou uma estudante universitária e eu estava sozinha em casa, eu não consegui fechar as portas, porque eu pensei, imagina se daí do nada eu só olho e tem um olho ali, e tem um cara aqui dentro, e eu não consegui dormir direito aquela noite. Eu tô bem. Pega diferente pra gente, né? Terrores assim, é verdade. Bem. Vamos começar nossa rodada de despedida. Meninas, primeiro eu quero agradecer, foi incrível, vocês são demais. Lembrem de divulgar a rede social de vocês para o pessoal poder segui-las, acompanhar o trabalho de vocês, que é top. Gabriela, muito obrigada. Fala aí para a galera suas redes, se divulgue. Muito obrigada, gente. Então, vamos à parte complicada. Vocês podem me seguir no Instagram, no Twitter, como @MissLovett, igual ao nome da personagem de Sweeney Todd. Adorei a referência! Exatamente, por causa dela, desde 1900 e bolinha que eu uso esse arroba. Sou muito apegada, as pessoas pedem para eu trocar, mas eu até hoje não consegui me desapegar, então é isso. Me sigam no Instagram, não uso mais Facebook, me sigam no Instagram e no Twitter. No TikTok também é o mesmo arroba em tudo, gente. Miss Lovett. Lembrem aí de Cinetório e me sigam. Isso aí, vai estar na descrição também do episódio, tá, pessoal? Para quem quiser. Muito obrigada, Duda. E eu que agradeço, Thalita. Agradeço muito pelo convite. É muito bom estar numa banca só de mulheres. Eu sempre reforço isso. Mas é muito bom também esse podcast, falar sobre terror. Juntou tudo que eu gosto. E eu também. Se vocês... Se vocês quiserem... Eu sou convencida, não é tudo. Thiago, não é pra cortar, isso não é pra ficar assim. Isso fica. Corte rápido. E se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, é @geekquefala. E também site de críticas, que é www.geekfala.com. E se você quer ver o que eu faço dentro do cinema, ver os produtos que eu já participei, Burgs Produções, @Burgs Produções. Tudo coisa, né? Porque não tem cedilha. Ótimo. E apesar de gostar de Sandman, se despeça, Lu Guedes. Eu vou te contar, viu? Olha, Sandman também é legal para assistir para terror. Tem umas partezinhas meio... Enfim, o que eu ia falar? Gabi, eu tô com você. Lunênia, eu tenho desde os meus 15, 14 anos, ou seja, faz muito tempo, e eu não consigo me desapegar. Tirei do Instagram e me arrependi. Eu falei, eu devia ter deixado tudo Lunênia. Agora um infeliz foi lá e pegou Lunênia do Instagram, eu não consigo pegar de... Você está escutando. Devolva meu arroba. Você com certeza ouviu ela falando essa referência em um podcast e roubou. Devolva o Lunênia do Instagram, voltando. Com certeza é um fã que quando percebeu que ela não usava no Instagram, foi lá e tomou pra si. Só pode, eu vou fazer uma dancinha pra ele, enfim.
Eu tô solo, mas eu não tô solo, gente. Eu tô no Lu.guedesvieira lá no Instagram, no TikTok, no Twitter, Lunênia. Eu não vou sair, você não vai pegar minha conta. Mas eu também sou colaboradora lá no camilacouto.com.br e também estou aqui no Papo Nerd, né? Enchendo o saco da Thalita dizendo que Sandman é bom, porque até eu morrer eu vou dizer Sandman é melhor. Mas é isso, muito obrigada pelo convite, tá? Gente, eu falar também, esqueci, mas eu vou falar. Sigam a Estação Nerd também, que é o site onde eu colaboro com críticas de filme, reels, às vezes no site também. Basicamente, ideias de date, visitinhas cinemas, isso. Boa. Muito obrigada novamente, meninas. Para você que ouviu a gente até o fim, obrigada por nos acompanhar. Em breve a gente vai ter novos episódios aí do Força V com essa proposta que é uma bancada feminina, para ficar realmente uma roda de conversa descontraída. Você consegue me seguir nas redes sociais no @ThalitaSamaral, Thalita com TH, tanto no Instagram quanto no Twitter. E siga o Papo Nerd Oficial também em todas as redes, inclusive o nosso canal. Para o Ti que editou esse episódio, um grande beijo. Obrigada, Ti. E a gente se vê numa próxima. Beijo. Tchau.